Chegou a hora então de responder a famosa tag dos 50%. Oiê, eu sou a Cata, esse aqui é o CriaLT e hoje eu tô aqui rodeada de livros, vocês não conseguem ver, mas eu tô com muita coisa aqui do meu lado, porque a gente vai responder a tag dos 50%, né? A gente vai fazer um balanço aí das leituras que eu fiz no primeiro semestre de 2024. E a gente vai falar aqui dos livros que eu li até junho de 2024, tá? A partir de julho vai ser só lá pro final do ano. Essa tag dos 50%, gente, vocês já devem até conhecer porque já rodou o BookTube inteiro, as bookredes todas. Desde que eu vim pra cá e comecei a fazer vídeos no YouTube, eu gravo essa tag. Eu demorei esse ano pra gravar, porque eu vou falar pra vocês, tava com preguiça. Eu li muita coisa boa e eu queria de um jeito ou de outro colocar todos esses livros aqui, poder dar um espaço pra eles, e eu sabia que isso ia demorar. Mas não dá mais pra adiar esse momento e eu tô bem ansiosa pra compartilhar com vocês aí um pouquinho mais das minhas opiniões. Eu peguei aqui as perguntas da tag, acrescentei algumas perguntas, então se vocês verem alguma coisa e falarem assim, putz, da onde ela tirou isso? Da minha cabeça, eu que inventei. E eu adicionei algumas perguntas justamente para poder falar um pouquinho mais sobre outras leituras que eu queria falar, porque eu quero dar espaço aqui para todos os livros que eu já citei ao longo do ano. Mas aqui eu vou só falar brevemente sobre as minhas experiências, tá? Não vou contar tanto da sinopse de cada um dos livros, por causa que todos os meses eu faço vídeos falando com você sobre todos os livros que eu li durante cada um dos meses, e os vídeos que eu gravei de janeiro até junho desse ano vão estar aqui na descrição do vídeo para quem quiser depois dar uma assistida e ver um pouquinho mais da minha opinião, da sinopse de cada um deles, beleza? Então é isso aí, gente. Bora se inscrever no canal, já deixa o like aí no vídeo antes da gente começar pra não te esquecer. E já aproveita e me acompanha também nas minhas outras redes sociais, que os arrobas estão aí na tela pra vocês e os links estão aqui na descrição do vídeo pra vocês me acharem mais fácil. Bora começar com a primeira pergunta então, que já bate com os dois pés na porta, perguntando pra gente quais foram as melhores leituras do ano até agora. Ou a melhor leitura, né? No meu caso é mais de uma. Eu acho que quem me acompanhou aqui e nas minhas outras redes não vai se surpreender tanto quando eu disser pra vocês que Babel foi um dos melhores livros que eu li no ano até agora. Eu confesso pra vocês que eu tava muito no hype por ser um livro de R.F. Kuang, né, uma autora que eu gosto muito dos livros, gosto muito do trabalho que ela faz, mas antes de pegar o livro eu tava pensando muito assim, meu Deus, o que vai ter aqui? Ninguém falava sobre o que era o livro, pelo menos eu nunca tinha visto ninguém dizendo o que era a história, sobre o que falava. Eu não fazia ideia até começar a ler que era um livro da Dark Academia. Eu realmente só vi as pessoas favoritando esse livro e eu tava muito empolgada pra ler, mas ao mesmo tempo eu tava com um pouco de medo, porque eu não sabia muito bem o que esperar da leitura e tava com muito medo de me decepcionar, mas ainda bem que não foi o caso. E uma outra história também que me surpreendeu muito e que eu amei ler, foi um livro incrível, foi A Cabeça do Santo, de Socorro Racioli. Eu li esse livro mais pro começo do ano e eu não tava com muitas expectativas pra história, mas ele me surpreendeu de um jeito completamente inusitado. Foi uma experiência muito positiva que eu tive com o livro. Eu amei a escrita da autora, eu achei bastante regionalista, um livro cheio de personalidade, sabe? E até hoje eu não consigo parar de pensar nele, assim como eu não consigo parar de pensar em Babel. E é isso que caracterizam boas histórias pra mim, ótimas experiências, sabe? Quando eu passo um tempo, quando passo um longo período que eu li o livro, eu não consigo parar de pensar na história, que eu penso nela com carinho, que eu penso nela e fico, putz, que genial, que maravilhoso. E é o que eu sinto com essas duas histórias. Babel eu acho que é um livro genial, e também o livro da Socorro Racioli, com certeza, né? A Cabeça do Santo pra mim é genial também, mas cada um deles genial à sua maneira, sabe? A sua forma de escrita, ao que ele se propõe. Por isso que eles estão dividindo aí o meu coração e eu não sei dizer qual que tá mais em cima, e nem importa, gente. O que importa é que eu recomendo muito essas duas leituras, espero que vocês façam, porque vale muito a pena. Eu tô com um pouquinho de medo de o microfone tá batendo aqui na roupa, porque ele não fica muito firme, então eu vou segurar na mão, tá? Vamos pra próxima pergunta aqui, que é, eu inventei. É um livro nacional favorito, um que gostou de ler nesse ano, porque eu queria falar de dois livros que eu li no mês passado. Deixa eu pegar eles no meu montinho aqui. O primeiro deles é Canção dos Ossos, né, da Gil Domingues, um livro nacional, óbvio, essa categoria é de nacionais. Mas aqui a gente tem uma releitura sáfica de O Fantasma da Ópera, com personagens completamente insanos, uma história incrível, num ambiente gótico, tem magia, tem romance, tem um pouquinho de cada coisa aqui, tem um pouquinho de surto, é um livro adulto também, que eu recomendo demais. Se vocês puderem ler esse livro, leiam, porque foi uma leitura incrível, eu adorei, é um dos meus favoritos do ano também. E o outro livro que eu separei aqui é do Volpe, O Segredo das Larvas. Não vou deixar ele muito na tela por causa que ele suga toda a luz aí de vocês, mas foi um livro que eu amei. É uma distopia que se passa no Brasil, mas assim uns 200 anos pra frente, depois que a energia acabou.
Então a gente tem tudo aqui mais ou menos estabelecido, os personagens já estão vivendo dentro daquela realidade, uma realidade onde as pessoas são separadas por tom de pele. Então a raça e o racismo são coisas muito presentes aqui na narrativa, com uma escrita extremamente impactante da parte do Volpe, que escancara várias coisas na nossa cara, que joga coisas pra gente, coisas muito pertinentes ao que a gente vive atualmente aqui na nossa sociedade, no Brasil, enfim. Eu acho que é um livro imperdível, tá? Até hoje eu não sei se é uma história que tem continuação, acredito que sim, mas não sei, gente. Se tiver, com certeza eu vou ler, porque eu virei muito fã do Volpe, assim como eu sou fã da Gil. Essas são duas escritas que me tocam de formas muito diferentes, sabe? Mas que mexem muito comigo, por isso que eu recomendo tanto essas duas leituras. Tanto que para essas duas tem vlog de leitura e vídeo de leitura do mês falando sobre elas, tá? Então corram para assistir porque o vlog e o vídeo estão muito bons e cheios de informação para vocês, sem spoiler. A próxima pergunta é para falar a melhor continuação que leu até agora. E eu ia colocar aqui Promessas Cruéis, porque é muito boa. Mas, gente, não é a melhor. Porque a melhor é essa aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Ritos de Passagem, né? Octavia Butler, segundo volume da trilogia Xenogênese. Putz, gente, que livro bom! O primeiro volume eu acabei falando pra vocês que eu não gostei tanto. É um livro de ficção científica com outras raças, uma coisa completamente diferente acontecendo aqui. Essa raça alienígena, né, que são os Oankali, tomam conta da Terra, capturam pessoas, levam elas para os lugares onde eles vivem e por aí as pessoas têm que se adaptar. E aqui a gente tem nada mais, nada menos que as consequências, né, do primeiro volume, das coisas que acontecem no primeiro volume, só que a gente tem um narrador inusitado, uma história inusitada que eu acho que funcionou muito bem e eu fiquei encantada por esse livro. Eu acho que ele é o melhor da trilogia pra mim. Eu li o terceiro volume também nesse ano, mas Ritos de Passagem não tem como não citar aqui como a melhor continuação lida, porque ela foi. E só pra citar aqui rapidinho mais uma história, Lore Olympus volume 4. Essa aqui foi uma continuação que me revigorou com a história. Eu vim aí de algumas leituras do segundo e terceiro volume que eu não gostei tanto assim, mas esse aqui me revigorou. Eu gostei muito do que tem aqui, não vou falar muito por causa de spoilers, mas saibam que eu amei a história, eu adoro Lore Olympus, adoro a vibe que tem, mas desde o primeiro volume eu não me empolgava tanto com os livros, coisa que aconteceu aqui nesse quarto volume e eu fiquei muito feliz. Eu até me esqueci de falar, gente, mas vocês viram que nós estamos em cenário novo? Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando oficialmente aqui pro canal no cenário, então vocês me perdoem aí se não tiver 100%, eu acho que tá meio com eco aí, né, aqui, eu tô tentando colocar até o microfone mais perto por causa disso, porque eu acho que vai dar um eco legal. Mas, gente, paciência, vamos tentando inovar, vamos tentando melhorar aos pouquinhos. Daqui a pouco as coisas vão ficar bem melhores, eu acho. Mas espero que não esteja tão ruim aí pra vocês. Bora então pra próxima pergunta, que aparentemente eu também inventei essa, que foi a melhor série que eu comecei a ler nesse ano. E essa categoria eu criei pra falar de livros com continuações. E esses dois livros são Divinos Rivais e Lendários. Vocês vão observar que esse aqui é um vídeo só pra eu poder falar dos livros que eu amei, tá? Só pra eu poder indicar eles mais uma vez, depois de ter indicado eles 300 vezes já nesse canal. Lendários foi uma leitura super surpreendente pra mim, eu não imaginava que eu ia gostar tanto do livro, e eu só não peguei os dois livros porque eles estão decorando aqui a estante, senão eu ia destruir todo o meu cenário, tá? Daí deixei eles aqui atrás, mas eles estão aqui comigo no meu cantinho, guardados bem no meu coração, porque eu amo as duas histórias. Lendários eu já li o primeiro volume, mas não consegui ler o segundo ainda, queria ler agora durante a maratona literária de inverno, né? Vocês percebem, né? O inverno que tá aqui, né? Pois é. Mas eu não sei se eu vou conseguir ler por causa que eu tenho muitas leituras pra fazer. E chegou um livro aqui em casa que eu quero muito ler. Não quero falar sobre isso, gente. Enfim, eu tô enrolando muito pra ler Marcada com Sangue, que é a continuação. Mas Lendários com certeza foi um livro incrível pra mim. Adorei a leitura. E o mesmo vale pra Divinos Rivais. Eu comecei a duologia nesse ano e já concluí também porque eu fiquei tão encantada, eu fiquei apaixonada. É uma romantasia. Lendários também é uma romantasia, né? Mas com uma roupagem completamente diferente. Aqui a gente tem inspirações nas lendas arturianas, nos cavaleiros, né, do rei Arthur, enquanto em Divinos Rivais a gente tem aqui deuses rivais, uma guerra acontecendo e a rivalidade também ali entre os protagonistas, né, que disputam pela mesma vaga de emprego em um mesmo jornal. As duas histórias são fantasias e eu acho que são perfeitas pra quem gosta de romance, quem gosta de fantasia. Já recomendei muito as duas aqui no canal. A continuação de Divinos Rivais pra mim é tão boa quanto o primeiro volume, gente. Eu acho que assim foi uma duologia perfeita. A autora, na minha opinião, fez um trabalho excelente dividindo em dois livros e os dois livros foram muito bem trabalhados, cada um servindo ao seu propósito, um mais pro lado da
da fantasia, construção de mundo, o segundo volume, e o primeiro já mais pro lado do romance, mas não deixando de lado a fantasia. Eu acho que ficou muito bem trabalhado, gosto muito. Com Lendários eu não posso falar muito ainda, porque existe ali o romance também, tudo bastante trabalhado, também a parte da fantasia, mas como eu não li o segundo volume, que é enorme, ele é desse tamanho, é um calhamação, eu não posso opinar pra vocês, mas assim que eu ler, eu tô de volta aí pra contar pra vocês o que eu achei da leitura, que eu tô com muitas expectativas de amar marcada com sangue. Próxima pergunta é um lançamento do primeiro semestre que ainda não leu, mas quero muito. Se eu não me engano, eu acho que Cafés e Lendas foi um lançamento de 2024-1, né, primeiro semestre, então é o livro que eu vou citar aqui. Eu acho que de todos os lançamentos, por enquanto, pelo que eu me lembro, é o que tá mais aí na minha frente, porque ele tá como meta do ano. Eu comprei ele no Prime Day, tô aguardando chegar, tá levando uma eternidade pra chegar os meus livros. No fim das contas, esse aqui é só um vídeo de desabafo mesmo, né? Porque não chegam nunca os meus livros, gente. Eu tô empolgada pra ler esse livro, faz um tempão que eu tô pra comprar, e agora que eu finalmente comprei, eu acho que ele não foi nem enviado. Que demora é essa, pelo amor de Deus? Mas esse é um dos livros aí do primeiro semestre que eu mais tô empolgada pra ler, e faz, que eu tô esperando pra ler esse livro e não comprava, e agora que eu comprei, ele não chega, pelo amor de Deus. Ai, gente, agora sim, a próxima pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre. E pra esse só tem uma resposta, que é um livro que eu tô esperando há muito tempo, que eu sabia que ia vir pro Brasil, que é Impostora, né? O famoso Yellow Face, também de R.F. Kuang, a mesma autora de Babel e A Guerra da Papoula. Babel e Guerra da Papoula, pra mim, são livros 5 estrelas. Portanto, eu espero que também seja Impostora. O livro já tá em pré-venda, mas vai lançar mais adiante, acho que pra lá de agosto, não sei nem quando é que sai, mas já tá na minha wishlist. Eu espero muito que o Felipe me dê esse livro de presente, pra ele me dar aí no desafio de a cada 3 livros que eu ler, ele me dá um de presente. Então eu espero, viu, Felipe, que tu me dê Impostora, porque é um dos livros que eu mais quero ler. Agora, na próxima pergunta, a coisa começa a ficar um pouquinho mais pesada, que é o livro que mais te decepcionou nesse ano, né, que mais me decepcionou nesse ano até agora. E eu tive algumas decepções mais fortes que outras, mas o livro que eu vou citar aqui talvez não surpreenda muitas pessoas, porque eu até acabei abandonando ele, que foi A Estranha Sally Diamond. O início do livro eu tava gostando bastante, eu tava com muita expectativa, só que eu sempre fico com um pouquinho de pé atrás quando eu tô lendo um livro de thriller, porque eu sei que eu vou me decepcionar em algum momento, ou o plot twist não vai ser tudo isso, sabe? Ou o final não vai ser tão grandioso, e eu sempre me sinto assim um pouquinho com os livros. Aconteceu isso comigo também, A Empregada, então eu acho que thriller eu sempre vou com muita sede ao pote, que foi o caso aqui. O começo do livro, como eu falei pra vocês, eu achei que tava arrasando, tava maravilhoso, abalando estruturas, mas aí chegou a segunda parte, que foi exatamente onde eu parei. Eu parei de ler na página 196 e não rendeu mais. Aí eu perguntei pra algumas pessoas se valia a pena eu continuar e me disseram que assim, se tu não gostou até agora, de repente não vai gostar tanto. E eu acho que, sinceramente, gente, não me empolguei em continuar a história, me decepcionei muito com o arco ali do segundo ato, não gostei que ele existiu no livro, tá? Acho que não funcionou, pelo menos não funcionou pra mim, tá? Porque eu sei que muitas pessoas gostaram desse segundo ato. Mas como pra mim não funcionou, foi uma decepção, eu acabei não continuando, e até hoje, gente, não tenho a menor vontade de continuar esse livro, perdão. Agora, a próxima pergunta é Coisa Boa, Graças a Deus, que é o livro que mais te surpreendeu nesse ano. E eu vou falar aqui de novo de Babel. Como eu tinha dito, Babel, pra mim, é o livro dos livros, sabe? A experiência das experiências. Pelos comentários que eu tinha escutado, eu achava que eu ia gostar muito, mas eu não fazia a menor ideia da sinopse desse livro. Eu não sabia que se passava no ambiente acadêmico, que era um dark academia. Eu não fazia ideia da genialidade da R.F. Kuang pra construir essa história aqui, com muita genialidade mesmo, com muita inteligência, com muitas alfinetadas, muitas coisas certeiras aqui no livro. Tem vlog aqui meu falando horrores sobre ele, por causa que eu desabafo lá, falando sobre esse livro, lendo em tempo real com vocês e contando o que eu tô sentindo, porque foi um livro que me despertou muitas emoções. E é exatamente essa coisa, assim, gente, eu não sabia o que ia ter na história, foi uma grande surpresa. Eu tava, assim, com expectativas de gostar, sem nem saber sobre o que o livro falava, então eu tinha muito risco de não gostar, de odiar o livro, mas não foi o caso, porque essa experiência foi incrível, é uma das marcas aí do meu 2024, porque com certeza quando eu pensar nesse ano, esse aqui vai ser um dos primeiros livros que vai me vir na cabeça, de tanto que eu amei esse livro e de tanto que eu recomendo ele aqui pra vocês, né? Agora eu tenho que falar pra vocês o livro mais impactante do ano até agora, que é Pachinko, não tem outra resposta. Esse aqui era um livro que, ao contrário de Babel, eu tinha zero expectativas pra ler. Eu coloquei ele na meta de leitura do ano justamente pra eu criar vergonha na cara e fazer essa leitura, desencalhar esse livro que tava há tempos aqui na estante
importante comigo e foi a melhor coisa que eu fiz porque eu me obriguei a ler ele e eu amei, eu amei, eu amei, eu amei. Tem vlog aqui também, vai estar aí no card, na descrição pra quem quiser assistir. Eu achei esse aqui um livro tão potente, tão também surpreendente, não deixou de me surpreender por causa que eu amei a história, mas ele foi muito impactante porque eu fiquei impressionada com o que foi feito aqui. Um dos melhores livros do ano pra mim também, tanto que eu criei essa categoria, eu acho que nem tinha, mas mesmo que não tivesse, eu ia ter que parar tudo e criar uma categoria só pra poder parar aqui e indicar Pachinko pra vocês, porque esse livrão é incrível, é literalmente um livrão de tão bom que ele é, impactante. Gente, meu Deus, eu acho que vale muito a pena fazer essa leitura. Foi um livro que mudou vidas, mudou a minha vida. Eu gostei demais dessa experiência, valeu muito a pena ler esse livro. E sim, gente, foi uma leitura que me impactou demais, mas claro, de uma forma muito positiva. A próxima pergunta quer saber um livro que me tirou da zona de conforto. E eu decidi trazer aqui Toni Morrison, porque eu acho que ela faz muito isso comigo. Pelo menos foi isso que ela fez nos 2 livros que eu li dela até agora, né? Eu li A Amada ano passado e nesse ano eu li O Olho Mais Azul, que, putz, gente, é um livro muito triste, já aviso muito pra vocês. Fala sobre segregação racial, fala sobre o quão importante é as pessoas negras se sentirem representadas, se verem representadas e o quão perigoso é não fornecer isso, não trazer isso, sabe? Em livros, em posições de poder, trabalho, empregos, novelas, sabe? Todas as mídias possíveis. E é um livro tão dolorido de ler, que me tirou completamente da minha zona de conforto. Toni Morrison faz isso comigo em Amada, foi exatamente assim. São 2 livros excelentes. A Toni Morrison é uma escritora ímpar. Eu nunca sei muito bem como definir em palavras, assim, as minhas opiniões sobre o trabalho dela, porque nem cabe a mim descrever o que ela é, porque ela é um fenômeno. A escrita dela é maravilhosa, esse aqui é o primeiro romance que ela escreveu, de um jeito tão ímpar, gente, de um jeito tão particular. É uma escrita que mexe com a gente, que comove, que dá raiva, que dá ódio, que dá desespero, todos os tipos de sentimentos em uma coisa só, enquanto a gente sente aquela melancolia da escrita, em uma escrita tão crua, que taca as coisas na nossa cara e a gente fica, sim, é isso aí mesmo. Então eu acho que por isso foi um livro que mexeu muito comigo e me tirou completamente da minha zona de conforto. E até porque, né, gente, eu venho muito aí de livros de sci-fi, fantasia, romance, e esse aqui foi um livro bem fora dessa curva. Próxima pergunta, que eu já não sei nem em que número a gente tá, porque eu não organizei os números direito quando eu botei as novas categorias, mas é um novo autor favorito que lançou livro esse ano, ou que a gente conheceu nesse ano. Eu vou falar aqui Socorro Racioli. Eu só li um livro dela até agora, isso pode ser um pouco precipitado, né? Mas eu gostei demais de A Cabeça do Santo, também vai ser uma das leituras aí que eu vou me lembrar com certeza quando eu pensar no ano de 2024. Quero ler mais livros dela ainda nesse ano, se possível, espero muito conseguir ler, então eu vou citar ela aqui, porque eu sempre fico um pouco em dúvida de qual autor colocar, mas dessa vez eu sei que eu tô certa colocando Socorro Racioli. Essa próxima categoria que vem agora, eu inventei também só pra eu poder falar um pouquinho com vocês de outro favorito meu, que é 7 Dias em Junho. E a categoria é um romance favorito. Gente, eu só queria falar de 7 Dias em Junho, por causa que eu achei que esse aqui é um livrão também, favorito da vida, favorito do ano. Eu acho que foi um romance que eu tinha grandes expectativas, mas mesmo assim, mesmo eu tendo muita expectativa, ele foi mais longe, foi mais alto do que eu imaginei que ele poderia ir. Aqui a gente tem os personagens se reencontrando depois de muitos anos, depois de ter um passado, depois de estarem juntos, se separarem e cada um deles se consolidar aí na sua carreira de escritor, e eles se reencontrarem novamente aqui quando esse livro acontece, né? Quando a gente descobre toda a história dos personagens aqui através do presente e do passado. E eu acho que esse livro ele tem um tom bonito, ele é um drama, ele é um romance, ele é um pouquinho de cada coisa com uma pitada de tudo que funciona muito bem, pelo menos na minha opinião. Foi um livro que, pra eu explicar pra vocês, assim, eu consegui me aproximar muito dos personagens, me aproximar muito da história, gostei bastante da escrita, apesar de eu não vivenciar as mesmas coisas que os personagens, óbvio. Aqui a gente fala de 2 protagonistas negros, né, que vivem na literatura, é muito presente essa parte também, assim, do racismo, como os personagens que eles escrevem são vistos também. É muito interessante as reflexões que a autora traz acerca disso, por isso que eu acho que o livro tem muitas camadas, ele vai em muitas outras camadas, coisas que talvez eu não consiga nem ter dimensionado, por claro, né, não ter tido as mesmas vivências dos personagens, mas ainda assim, gente, eu acho que é um livro incrível, eu acho que é um livro que vale muito a pena ser lido, principalmente pra quem gosta de romance, assim como eu. Eu cada vez mais tenho consumido e lido livros de protagonistas adultos, protagonistas mais velhos, assim, que não são crianças, né, os famosos New Adult, né, e eu acho que esse aqui se encaixa bem na categoria e recomendo muito demais mesmo pra quem ama romances. Vocês vão amar esse livro, é um favorito, 5 estrelas pra mim.
Agora eu tenho que falar um livro que me deixou feliz no primeiro semestre desse ano, e foram 2. O primeiro que eu vou falar aqui é Emma Cobra e a Garota de Outra Dimensão, que eu li durante uma viagem de avião, que eu tenho muito medo de andar de avião, e foi um livro que super me distraiu. Aqui na história tiveram momentos mega divertidos, um pouquinho tensos também, um pouquinho dramáticos, um pouquinho de cada coisa, mas foi um livro muito leve de ler, é um livro nacional, me diverti super com a história, sem brincadeira, eu dei boas risadas, eu lembro que tem uma cena aqui que envolve a Bela do Crepúsculo, que é uma referência muito legal. Que só de lembrar da cena eu começo a dar risada já. E foi uma leitura muito leve que eu precisava ler e eu li no momento certo. E vou falar aqui também de Heartstopper volume 5, porque finalmente os refrescos, né? Tivemos um volume aí depois do volume 4. Um pouquinho mais leve, um pouquinho mais tranquilo, mais suave, ainda com grandes momentos de tensão ali em relação ao futuro, mas um pouquinho mais leve pros personagens e pra gente que tá lendo, né? Quando a gente compara aí com o volume 13 e 4, que, meu Deus, gente, vieram pra acabar com a gente. Eu gostei muito desse volume 5 e só não coloquei ele como continuação favorita pra poder citar ele aqui nessa parte e deixar aí o meu resquício de Heartstopper pra vocês, né? A minha pequena recomendação, porque vocês sabem que eu amo, é uma saída de conforto e eu sempre recomendo pra todo mundo que é uma leitura mais fofinha, mais cozy, mais tranquila, mais aconchegante, mesmo tendo o volume 13 e 4, que são um pouquinho mais assim, sabe, pra acabar com a gente. Esse aqui não, esse aqui é bem mais tranquilo e me divertiu bastante. Tá acabando, gente, vamos lá. A próxima pergunta é um livro mais bonito que você comprou ou ganhou nesse semestre. E eu acho que o livro que eu vou falar aqui é um livro que eu comprei porque eu acho ele belíssimo. A capa é linda, a edição é muito bonita e os brindes que vieram também eu gostei muito. E claro, né, eu gostei muito da leitura também porque foi um livro que eu já li. E o livro que eu tô falando aqui é Se Você Pudesse Ver o Sol, com essa capa divina. Eu tô louca pra fazer uma esmaltação inspirada nessa capa. Agora eu tô com uma esmaltação inspirada em Guerra, Adorável Guerra. Mas esse aqui é um livro que, gente, além de ter gostado muito da história, eu amei a capa. A edição dele tá belíssima também, não tenho o que falar. As cores tão lindas, a ilustração tá maravilhosa. Olha só essa folha dele por dentro, tá muito bonita. A letra também tá muito confortável. Tô com um pouquinho de dificuldade aqui enquanto eu seguro o microfone, mas eu acho que dá pra vocês verem bem, né? Olha só como a letra dele também tá bem confortável pra leitura. E essa capa, a gente, tô olhando pra ela aqui agora e ela é maravilhosa, não tenho o que falar. Eu fiquei bem na dúvida, confesso, de escolher qual livro eu ia colocar aqui nessa categoria, né? Porque é difícil. Mas eu lembrei desse e ele veio com esse marcador também, que ele é meio vazado, assim. Ficou lindo, gente. Tá lindo. E tem tudo a ver com a história também, tá? Tem tudo a ver com a história, porque a personagem principal, ela consegue ficar invisível. Então foi tão bem pensado e tem tudo a ver. Aqui na tag tinha uma pergunta também sobre resenha favorita. Só que eu acabei não fazendo muitas resenhas aqui no YouTube. Eu fiz mais na minha rede das dancinhas. Fiz várias resenhas lá. E eu tô fazendo uma playlist pra colocar todas essas resenhas lá, indicando vários livros, falando um pouquinho mais sobre cada um deles. E vou deixar o link aqui na descrição também, porque eu gosto de todas elas, tá? Ultimamente eu tenho amado fazer resenha. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais resenhas aqui pra vocês, né? Mas eu não costumo trazer tantas resenhas aqui, pessoal, porque não gera tanto alcance, tá? Então, se vocês quiserem, eu posso fazer de algum livro em específico, pra gente falar um pouquinho mais, mas aqui eu tenho apostado mais em fazer vlogs, e esses todos que eu citei aqui ao longo do vídeo são os meus favoritos do ano até agora. Bom, bora então pra última pergunta aqui da tag que eu vou responder. Eu nem sei mais o que tinha na tag original, o que eu inventei, gente, porque eu tirei algumas perguntas, coloquei outras e saiu essa confusão que vocês estão vendo aí, mas eu acho que eu consegui priorizar bem os livros que eu queria falar aqui. Mas a última pergunta quer saber quais são os livros que eu quero ler até o final do ano. E os que eu vou citar aqui pra vocês são os livros da minha meta de leitura pra 2024, que são os meus 26 livros pra ler antes dos 26. Modéstia à parte, eu tô indo muito bem nessa lista, tá? Já li vários deles, mas eu tô aqui com alguns deles só pra mostrar pra vocês, tá? Quem quiser, se tiver espaço ainda, eu vou deixar aí no card e na descrição do vídeo, o vídeo aí dos 26 livros pra ler antes dos 26 anos, porque eu falei sobre cada uma das leituras lá, e daqui a pouco vai ter atualização, no fim do ano eu vou voltar aqui e mostrar pra vocês se eu conseguir vencer a minha meta de leitura do ano, que eu espero que sim. Tudo indica que isso vai acontecer, gente, eu espero muito que aconteça. Então eu separei aqui alguns dos livros que eu coloquei como meta do ano, que já estão aqui na estante, que eu quero ver se eu leio antes do ano acabar, né? O primeiro deles é O Mestre dos Jeans, que eu fiquei com preguiça de começar esse livro até agora, gente, não sei por que eu não comecei, mas o mesmo vale também, me perdoem, pra...
Entrevista com um vampiro, gente, desculpa tá rindo, mas é que eu tava empolgada pra ler e fui me desempolgando e fui murchando e não li até hoje. Mas ontem mesmo eu já comecei a ler mais um dos livros da meta do ano e vou acabar nesse mês ainda durante a MLI, se tudo der certo, que é A Herança dos Fantasmas. Eu tô na página 60, 50, por aí, e tô gostando bastante do livro, ele é meta do ano. Aqui na estante também tem O Reino dos Deuses pra ler, e eu acho que da meta de leitura que eu tenho aqui em casa comigo são esses. Mas quem quiser conferir todos os livros que eu tenho pra ler, é só correr lá no meu vídeo que eu falo sobre cada uma das leituras que eu coloquei como 26 livros pra ler antes dos 26 anos. É isso então, pessoal. Esse é o nosso vídeo de hoje, a nossa queridíssima, famosíssima book tag dos 50%. Eu vou deixar todas as perguntas aí na descrição do vídeo e convido vocês a responderem aí nos comentários também, que eu tô curiosa pra saber quais as respostas, quais os livros de vocês. E é isso aí então, pessoal. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam muito esse vídeo que é muito importante o like de vocês. Me acompanhem também nas outras redes sociais, que os arrobas estão aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada por terem assistido o vídeo, espero mesmo que vocês tenham gostado, e a gente se vê no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!